Revisão. Revisão em si não adianta muito fazer, mas vou comentar mais ou menos como é que vai ser a avaliação de vocês. Vai ser bem semelhante ao que eu cobrei no primeiro bimestre. Então, eu coloquei lá no Google Drive 2 notas para lançar, folha de pagamento. Então, coloquei alguns eventos para lançar. Boa noite, Tawane. Boa noite, professor. Então, nesse ponto está igualzinho. Aí vocês vão fazer a integração contábil, igual fizeram também no bimestre anterior. E a única diferença é que vocês vão entregar junto, né, com os cálculos, com a escrituração, o balanço, a demonstração de resultado e a DFC. Só isso. Nada demais. E como? Balanço. Ele já vem previamente configurado. A demonstração de resultado. A gente já configurou. E o fluxo de caixa? A gente já configurou. Não vai ter muito trabalho, né? O problema vai ser lembrar como fazer os lançamentos lá da folha. Tem que pegar a aula lá que o professor passou para lembrar, porque a gente fez uma vez, depois não fez mais, né? Mas é coisa de 10 minutinhos vocês já relembram, porque o processo é muito... Quer ver? Vamos abrir ele no sistema aqui. O processo no sistema ele é muito dinâmico, né? Ele é muito simples. Então, abrindo aqui. Então, fiscal. A única coisa, a gente vai usar um mês específico, né? Mês 6. Então, até por isso a gente encerrou. Tem que já criar o mês 6 aqui, né? Deixar criado. Já, isso. Né? Ou se eles quiserem criar no dia também. Já aproveitamos, já deixamos criado, né? Esse é um processo mais simples, né? A escrituração, vai lá, tem 2 notinhas de entrada, 2 notinhas de saída, nos campos aqui, vou pegar aqui matriz, entrada. Os campos vocês já estão acostumados, acho que a gente lançou mais nota fiscal do que fez folha de pagamento, né? Então, vai ficar lá no Google Drive, igual foi na aula na vez passada. 2 entradas e 2 notas de saída. Isso. Tá. Mas tem alguma particularidade, sim, se está imobilizado ou está marcado lá na nota? Vai estar marcado. Eu vou deixar escrito. Tipo, entrada, tracinho, consumo. Entrada, entendi. Tracinho, material para revenda. Tá, beleza. Então, vai estar indicado no nome do arquivo o que é para ser feito. Eu deixei o mais simples possível. Então, fez esses 2, emite o relatório aqui de conferência de entrada e saída, salve em PDF. Aí, deixa eu passar primeiro para a folha, depois a gente vai lá para o contábil. Não vai precisar fazer registro de funcionário, nada. O que vocês vão ter que fazer, faz o adiantamento. Adiantamento basicamente é colocar o mês aqui
e avançar. Depois, aí que vem a folha propriamente dita, né? Se vocês vão lançar no mês 6, o que tiver de falta, hora extra, ou as outras rúbricas, que tem, eu deixei a tabelinha igual na aula passada, vocês vão fazer o lançamento, né? Nada de complexo, nada de diferente do que a gente fez. Ela lançou lá 06/2021. Marcou aqui, eu quero lançar falta. Dá um avançar. Seleciona aqui empregado, você vai lançar, lança falta. Já os outros, ele não vai aparecer daquela maneira, né? Não vai aparecer por empregado. Ele vai dar uma lista. Aí vocês vão fazer o lançamento de horas ou de valor, vai depender do evento que tiver, né? Então, por exemplo, aqui, auxílio, desconto de vale-refeição. Ele já vai trazer a lista dos funcionários que vocês têm 3 registrados, né? Fez o lançamento, vai lá em folha de pagamento, vai dar o carregar. Dando o carregar, ele vai fazer o cálculo, né? Esse resumo vocês imprimem para fazer a entrega. Parte fiscal termina aqui? Sim, não, talvez. Como é que é ali, professor? Faz o lançamento, daí vai no resumo da folha, né? Você vai em folha de pagamento, né? Tá. Depois que fez os lançamentos. Certo. Vai em folha. Vai aparecer o resumo. Digita o mês. Aí, a hora que você der o imprimir aqui, a hora que você der o avançar, vai aparecer esse resumo. Tá. O resumo é só imprimir para gerar em PDF. Certo. Aí ele já vai criar em PDF. Esse é o resumo da folha para mandar, né? Isso. Tá. Aí termina aqui a folha? Não, tem que né? Contabilizar, né? Primeiro, antes de contabilizar, vem em encerramento. Faz o encerramento da competência, senão ele não vai aparecer lá na contabilidade para encerrar, né? Essas coisas que a gente acaba esquecendo, porque faz uma vez, depois não mexe mais. Né? Mas aí vem aqui no encerramento, aí ele vai liberar lá no contábil. Então aqui ainda está no período 5. Aí vocês vão vir contabilização automática de fiscal pessoal. Feito essas 2 contabilizações, né? Aqui não tem segredo. Né? Os períodos que vocês encerrarem lá vai aparecer aqui. O fiscal tem que encerrar lá antes, né? Também. Tá. Ambos. Sim. Tem que encerrar. Daí depois gera a contabilização, né? Isso, senão ele não libera aqui pra gente, né? Ali tem que estar com o cadeadinho fechado ali, né? Fechado. Tá. Aí clicou aqui em nova, vai dar o período para fazer o encerramento. Seleciona o período que vocês vão contabilizar, né? E dá um salvar. Melhor fazer por esse novo do que configurações. Configurações a gente já passou, já fez a configuração dos lançamentos. E se tivesse alguma coisa nova, digamos, alguma operação nova, na hora que a gente faz essa contabilização aqui, pelo fechamento, se tivesse algum evento novo, ele ia pedir para parametrizar, né? Mas não vai ter. Nada de diferente. A mesma coisa o pessoal, né? Vai ter lá os períodos para contabilizar. Por exemplo, mês 5 aqui eu não contabilizei. Vou em contabilizar.
Olha lá, não é permitido movimentar um exercício já encerrado. Por que ele está falando isso? Eu vou conseguir fazer essa contabilização aqui? Não. Mas aí na tela do professor só tinha o mês 6, né? Não tinha mês 5 ali. Aqui é mês 5, que eu não contabilizei. Aqui não dá para ver direito. Pode ver que tem um negativozinho aqui na frente, né? Uhum. Por que ele não está deixando? Aparece essa mensagem aqui em cima. Ó. Esse é outro ponto que vocês vão se atentar para poder fazer o balanço. Vocês não vão conseguir gerar um balanço se não vier aqui encerramento do exercício, né? Que é aquele área. Contabilizou lá o mês 6, fechou a folha, fechou o fiscal, aí vocês vêm aqui e encerra de 1/6 a 30/6 e dá um encerrar. Aí gera o balanço, gera a DRE e gera a fluxo de caixa. Mas daí fazendo esse encerramento do período, o professor foi ali no... Aonde que era ali que o professor foi que deu a mensagem? Aqui, outras opções, encerramento. Não. Ali o encerramento para gerar o balanço, tudo, né? DRE. Mas ali onde o Isso, professor foi ali na contabilização, que ele deu a mensagem? isso, porque, quer ver, foi aqui no fiscal. Ah, tá. Que não Tá tá vendo que aqui eu não... tenho os lançamentos do mês 5. Tá. Mas na aula passada, eu fiz um encerramento do mês 5, ó, Uhum. para gerar o balanço. Se eu reabrir ele, eu vou conseguir contabilizar aquela folha. Ah, entendi. Selecionei aqui contabilizar. Olha lá, contabilização realizada com sucesso. Entendi. É que o professor fechou o exercício para gerar os relatórios, daí não tem como contabilizar o que estava ainda em aberto. É como se ele fizesse um bloqueio do período no sistema. Entendi. Então, contabilizar para férias. E dá o contabilizar para o 13º. Como eu reabri, eu vou reencerrar. Encerramento 22/2 foi o primeiro dia da empresa no sistema, até 31/05/2021. Encerramento do período. Arquivo normal e encerrar. Então, feito aquele encerramento ali, já dá para gerar balanço, dá para gerar demonstração de resultado. A única coisa é esse cara aqui que ficou invertido. Por que será? Por que será? Outros créditos. Outros créditos. Isso aqui vem lá da folha. Se vocês abrirem o balancete, vocês vão... Adiantamento de salário, professor? Hã? Por causa do adiantamento de salário? Isso. Porque ele só fez a provisão do adiantamento, né? Não efetuou o pagamento. Ele só descontou o valor do que o funcionário recebeu. O que o funcionário recebe tem que vir do caixa, tem que ser um lançamento financeiro. Aí, como a gente não fez pagamento, nada, ele vai ficar com esse saldo virado. Aí vai fazer a DRE e a DFC.
basicamente isso. O professor, deve ser na aula passada que o professor configurou? Isso. Então eu vou ter que olhar lá, porque na aula passada eu não vi. E é bem tranquilinho. Tá. Pô, eu não consegui zerar minha DFC lá, professor. Ficou lá em vermelhinho. Não conseguiu zerar? Não. Qual que é o saldo que estava dando errado lá? A era de caixa, né? O meu ficou duplicado, o caixa lá. Essa variação líquida de caixas e equivalentes de caixa. O meu tinha dado, acho que 1.900, alguma coisa assim, que está em vermelho lá. Ele tem um positivo, negativo, e aparece 3 e pouco lá em vermelho o saldo. Tá, uma coisa que tem que tomar cuidado é essa continha aqui. Não coloquem ela. Lucro, prejuízo acumulado. Aí eu tirei, eu fiz passo a passo lá, eu assisti a aula de volta lá, certinho, conforme você foi fazendo, eu fui colocando. Mas não... Aí eu teria que olhar para ver o que aconteceu. Porque dos grupos que a gente tem, basicamente são essas classificações. Aí Mas não o professor tem acesso às empresas aí, né? tem. Você pode ver que aqui ele bate certinho, né? Variação e a variação de 0 pro caixa, né? 7.000 contra 7.000. Então, ele está batendo certo. Empresa, qual que é a tua, Valtinho? Vai baixando. É de estética, nem lembro o nome da empresa, deixa eu ver aqui. Que bacana. Isso aí. Aqui, saúde Clínica da de estética. Isso. Que beleza. Isso que é empreendedor, né, professor? Não, isso aqui é contador, né? Já esquece o nome da empresa que tem que contabilizar. Deixa eu ver se está zerado aqui. Tá. Balança, vamos ver se está batendo. Aí que deu o saldo virado. Como que é? É saldo virado. Eu procurei lá e não achei isso aí. Que estranho aqui. Porque, assim, tinha um adiantamento. Aí eu mexi lá também, daí ele bateu. Tirar um balancete. Na aula passada, professor, teve algum lançamento de caixa que foi feito? Não. Não? Uma entrada e teve saída. Ah, já achei onde está o problema, Valtinho. Do que é, professor? Cadê o seu capital social?
Eita. Aonde está, professor? Que eu também não estou vendo. Não tem? Você não lançou? Ué? Tá vendo aqui que não tá lançado? Aham. Que daí seria o contra o caixa. Que vai cobrir essa variação que tá faltando aqui. Ó, já pegamos, já achamos o que está dando problema. Então, basicamente, o que eu pretendo de vocês da avaliação é isso. Um trabalhinho, bem de acordo com o que a gente fez durante o semestre, né? Dúvidas, perguntas, questões? Nada? Ô, professor, você estava falando das notas quando eu entrei, eu não consegui acompanhar. Você já tem as notas? Ainda o PI não foi informado, né? Porque hoje a gente vai ter aula com o professor amanhã. Acho que é amanhã que ele vai liberar as notas. Começa dia 1º. Então, amanhã tem aula também, né? E daí, na quinta-feira, vocês têm acesso à avaliação. Lá eu coloquei o link do Google Drive para vocês conseguirem acessar as notas. Ah, beleza. Aí 2 de entrada, 2 de saída e só. E daí tem os eventos da Folha, né? Mas fiscal, 2 notas de entrada e 2 notas de saída. Cada uma no próprio nome na nota do arquivo vai estar indicando se é para ser material de uso e consumo, se é material para revenda, se é imobilizado, igual eu coloquei no bimestre passado. Tá, beleza. Então tá bem parecido. Ô, professor, já tem uma prévia das notas, fora o projeto integrador e a prova lá, integradora? O sorteio aí? Não. Eu recebi até o da prova, mas eu nem cheguei a abrir o arquivo da Débora ainda. Ah, tá. É que ontem o professor Marcelo, pelo menos, né, ele mostrou pra gente, sim, o que cada aluno já tinha de nota, referente aos trabalhos, às perguntas de frequência, de atividade e tal, e daí faltava só, assim, na planilha dele, o projeto e a prova, né, e a avaliação. Aham. Daí, mais ou menos, quanto que cada um já precisava tirar na prova, ou seja, precisava muito, precisava pouco para passar, entendeu? De vocês, a maioria vai estar tranquilo, porque a maioria foi bem no primeiro. Bem, né? Ah, beleza. Então, de vocês, acho que a disciplina que menos vocês vão precisar se preocupar, acho que é a minha. E a gente teve, acho que uns 3 trabalhinhos só, né? Então. Mas eu tive uns dias aí meio turbulentos, não consegui adiantar, porque isso daí já facilita um pouco a vida do professor também, eu não consegui. Ô, professor, o capital social vai interferir lá para a prova, para fazer a prova ou não? Vai, porque senão você não vai conseguir fechar a DFC. E como que eu faço aí que eu não lembro mais? Ué, cadê o contrato social da aula? Tá, mas aonde que eu ponho lá o... Você vai vir aqui em lançamentos e faz um lançamento básico, né? Lançamento partida simples. Aqui não tem modelo, né? Lançamento primeira forma, coloca lá a data da integralização do capital, débito caixa, ou do jeito que você colocou no contrato, né? Acredito que não deva ter colocado em material. Nenhum dos contratos, eu lembro, foi fora do padrão. Aí, capital no crédito,
e o valor. Coloca o histórico da integralização e fechou o lançamento. Vou fazer Mas 6 lá aqui, para ver se bate. Lançamentos daí. Tá. Só vai ter que abrir o período, né? Se tiver já encerrado, né? Se tiver encerrado, tem que fazer a abertura. A reabertura lá do dia que ele precisa lançar, né? Beleza, professor. Professor, fica por aí, não vai embora, não. Eu ainda quero falar de terminar a DVA, que eu combinei com o pessoal de fazer um exercício, né? Sério? Eu achei que nós estávamos indo embora já. Nada, Ainda tem matéria? Já ia mexer lá na aula passada pra nada. configurar. Aqui, ó, prontinho pra gente fazer a DVA. Porra, professor. A gente tava conversando na aula passada, eu falei, revisão não vai dar. Aí eu perguntei se o professor Marcelo tinha chego na DVA, né? Aí vocês comentaram que não, né? Agora ninguém me responde. Professor, eu saí da metade da aula, lembra? Ele Eu tava no passou, seu... professor. Ele passou assim, mas assim, demonstrativo de fluxo de caixa que ele se atentou mais, que é o indireto e direto. Esse DVA, que é o demonstrativo de valor abrangente, né? Ele só explicou assim a Valor parte... adicionado, cuidado. Hã? Cuidado, que tem a DRA. Que é demonstrativo do resultado. Isso, do resultado abrangente. E do DVA do E valor. A DVA é a demonstrativa do valor adicionado. Do valor adicionado. Então, mas acho que ele passou só a parte, assim, teórica. Agora, do fluxo, a gente fez exercício mesmo. Não, daí até a Tawane comentou, né, Tawane, que era interessante fazer um na prática, né? Ó, ela até fugiu de medo de vocês. Isso mesmo, professor. Vocês não estavam na aula passada. Tava só eu, acho que a Ana, A a Bruna, Sara, não sei. Bruna. Verdade. a Sara também estava. Que eu fui revisando a teoria até. Cadê? Até a riqueza gerada, né? Até o valor da riqueza distribuir. E daí eu ia começar a falar, e ficou para hoje, a distribuição da riqueza. Lembrei. Então, complementando, né? O que o CPC pede. Mas ele chegou a passar isso então ou não? Eu não lembro de DVA. Olha, professor, agora teria que ver lá nos slides dele. Até vou abrir aqui que eu tenho salvo para ver. Que aqui a gente comentou já quem são os elementos para constituir a geração da riqueza, e depois a gente parte para um segundo bloco, né? Como se fosse uma segunda demonstração dentro da DVA, que é como é que a gente distribui a riqueza. Como que a gente distribui? Então a gente separa basicamente em 5 grandes grupos. A gente pode distribuir separando. Cadê meu marca-texto? Pessoal em encargo, tudo que a gente gasta com folha de pagamento e com encargos sociais referente à folha, a gente considera valor distribuído a pessoal. Impostos, taxas e contribuições, tudo que a gente paga de imposto para a área federal, estadual ou municipal, a gente considera, então, a distribuição de riqueza através dos impostos. Pagamento de juros e aluguéis, então, complementando como a gente distribui a riqueza a terceiros, e daí vem a distribuição de riqueza para a entidade e os sócios.
Para a entidade, pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos. Dois temas aí que andou tendo notícias meio traumáticas, né? Então, aqui a gente demonstra a riqueza que foi para os sócios, para os acionistas, e o que ficou na empresa. Qual parte da riqueza que a empresa manteve retida com ela. E com isso, a soma desses grupos, a gente faz a distribuição da riqueza. Achou lá, André? Estou abrindo o elemento aqui, professor, porque nas aulas ali, semana por semana, não tem DLPA. Teve uma aula que ele, nem, ele falou que quase nem usa mais, né? E daí nessa aula ele mostrou DLPA e DMPL. Daí talvez eu tenha confundido. A maioria acaba fazendo a DMPL, né? Quem tem o trabalho de fazer uma, faz a outra. Pois é. Estou abrindo o elemento aqui só para ver se tinha DVA. Aí, separando, detalhando cada um dos itens, a gente tem pessoal em encargo. O que entra dentro da distribuição com pessoal em encargo? CPC fala em remuneração direta, tudo que a gente gasta com valores relativos a salário, 13º, honorário da administração, férias, comissões, hora extra, participação em lucros e resultados, entra como remuneração direta. Benefícios, então tudo que é benefício pago ou gastos que a empresa tem no fornecimento de benefício aos funcionários, então, vale alimentação, vale transporte, assistência médica, assistência odontológica, plano de aposentadoria. Isso mesmo, debita a caixa, acredita, capital social. E aqui entra também a figura de nada, FGTS. Então, basicamente, gastos com FGTS. Professor, mas está faltando um encargo aí, não está? Não está faltando um encargo aqui, gente? ICMS? Não, de folha. Cuidado, Tony. O que descontam de vocês todo mês na folha? E que provavelmente alguns de vocês nunca mais vai ver a cor disso e é capaz de nem se aposentar. INSS. INSS. Mas por que não está aqui? Não é um encargo, professor? É um encargo. Né? Hã? É um encargo, mas o desconto do funcionário, né? Mas tem a parte empresa. O que não desconta é o FGTS. Né? Mas tem a parte empresa também, né? Sim. Não entraria, então, em pessoal em encargos? Não. Ele é considerado como um imposto e não um encargo social. Então, aqui vai entrar todos os impostos pagos, né? Seja tributos federais, IRPJ, IPI, CID, PIS, COFINS, IOF, os estaduais, os dois principais, né? ICMS, PVA, ITCMD, municipal, ISS, IPTU, ITBI. E, quando a gente falar em tributos federais, a gente acaba somando o INSS que seja pago pelo empregador, aquele 20%, quando a empresa não é abrangida do Simples, né?
Então, tributos compensáveis, ICMS, PI, PIS, COFINS, devem ser considerados apenas os valores devidos ou já recolhidos. E representa a diferença entre impostos e contribuições incidentes sobre a receita e os respectivos valores incidentes sobre os itens considerados como insumos adquiridos para terceiro. Esse trechinho do CPC que eu acho o mais maldoso, vamos falar assim. Por quê? Quando a gente estava calculando lá o valor adicionado, ele falava, você vai pegar a tua receita e diminuir dessa receita os insumos. Porém, desses insumos, a gente vai desfazer o crédito obtido. Por isso é que ele faz esse cálculo pela diferença. Mas vocês acham que um contador de uma multinacional ou de uma sociedade anônima tem condições de ficar pegando todos os valores que foram gastos lá como insumos e desfazendo o cálculo do crédito para fazer a DFC 100% bonitinha? Claro que não, né? Não, não tem como. Então, é triste falar isso, né? Mas nesse ponto, a realidade acaba fugindo um pouquinho do que a teoria indicaria. Então, a gente consideraria que os impostos, basicamente, aquele que consta lá na figura do tributo sobre a receita. Então, na prática, acaba sendo um pouquinho diferente por questão de funcionalidade, de conseguir fazer o processo fluir. Então, lá em impostos, contribuições e taxas, a gente pode fazer a divisão federal, estadual e municipal. Remuneração direta de capital de terceiros, a gente vai ter a figura de juros. Então, tudo que a gente tiver despesa financeira com juros, a gente vai somar nessa linha. Pagamentos de aluguéis. Tudo que a gente gastar com aluguel e arrendamento mercantil operacional, né? A gente vai incluir aqui na distribuição pela remuneração de capital de terceiros. E a gente pode ter outros tipos de remuneração semelhante a essas, que são royalty, franquia, direito autoral. A gente colocaria dentro desse grupo remuneração de capital de terceiros, mas em uma linhazinha chamada outras. Essa linha já é um pouquinho mais difícil da gente encontrar no dia a dia, né? Não são tantas empresas que tenham pagamento de royalties. Franquia até tem um pouco mais, e direitos autorais. São itens menos comuns no dia a dia das empresas, né? Esses dois primeiros a gente encontra de maneira mais fácil, mais rotineira. Com esse lançamento, fecharia a distribuição de riqueza a terceiros. Agora a gente vai distribuir a riqueza para os entes da sociedade. Seria com a remuneração de capital próprio. E a gente só tem duas formas de remunerar o capital próprio. Quais são? Pagamento de juros sobre capital próprio. Então, tudo que tiver de juro pago no período, a gente vai somar nessa linha. E a figura de dividendos. Tudo que a gente teve de distribuição de lucro, a gente vai colocar como
direcionado a terceiros não, aos acionistas. E por último, o que sobra para a empresa, ou o que ela retém da riqueza para suas atividades, que é o lucro retido ou prejuízo do exercício. Então, tudo que a gente destina de lucro para reserva ou para destinação futura vai ficar nessa linha de lucros retidos. E caso a empresa venha a ter prejuízo, ela vai diminuir dessa distribuição da riqueza através dessa linha, lucros retidos e prejuízo do exercício, fechando assim a distribuição da riqueza, né? Então, a gente acaba encontrando, igual eu falei para vocês, como se fosse duas demonstrações em uma. A riqueza gerada, então pega as receitas, né, que a gente pode dividir nesses 4 itens, menos os insumos adquiridos. Aí ele pede lá para a gente descontar o imposto, ninguém faz, mas a gente também pode ter esses 4 itens. Tudo que a gente gastou com material vendido, produzido ou prestação de serviço. A receita menos o insumo vai dar o valor adicionado bruto, diminuindo depreciação, amortização e exaustão. A gente vai ter o valor adicionado líquido que a entidade produziu. Aí podemos somar ou diminuir, né? Vai depender do resultado. Valor adicionado recebido de terceiros. Vai entrar resultado de equivalência patrimonial, receitas financeiras e outras. Um exemplo aqui é o aluguel. Então, pegando o valor adicionado do líquido produzido pela entidade, menos ou mais o valor adicionado recebido em transferência, a gente tem o valor adicionado total a distribuir. E o segundo quadro daí é o valor distribuído. Então, distribuição do valor adicionado vai ser pessoal, impostos, remuneração com terceiros e remuneração com capital próprio. E qual o principal cuidado que a gente tem que ter com essa demonstração? Meninas e meninos, né, que estavam na aula passada, no finzinho da aula passada, o que eu falei que o pessoal adora é o primeiro ponto que eles olham a DVA para conferir se está certo ou se está errado. Eu não estava, mas deve ser se deu lucro ou não, é isso? Não. O valor adicionado tem que ser exatamente igual o valor distribuído. Então, a linha 7, o resultado tem que ser exatamente igual o resultado da linha 8. Ah, não deu igual. Lamento dizer, mas vocês estão com uma DVA errada. Então, olha como é bom a DVA, né? Só de bater o olho já sabe, já consegue pegar se está certo ou não. E a primeira coisa que tanto o auditor quanto o fiscal do CFC faz é olhar esses dois valores. Bater o olho para ver se pelo menos essa igualdade existe. Porque, teoricamente, tudo que a empresa gera de valor, ela distribui. Mas como é que ela distribui é que daí a gente detalha. Mas a geração e a distribuição tem que ser igual. Tranquilo? Professor, eu estava olhando aqui na disciplina do professor Marcelo, ele não passou nem DVA e nem DRA, não teve.
Então, pelo menos, 2 temas que eu levei, nem que seja de maneira superficial para vocês, né? Teve o fluxo de caixa, DMPL, A DLPA. DRA, coitada, é aquilo que eu falei para vocês. Ela é a, digamos assim, a esquecida do grupo, né? Ninguém nem lembra que a coitada existe, nem lembra que está no CPC 26, mas ela está lá. E a DVA, o pessoal acaba deixando, às vezes, ela de lado é só a companhia de capital aberto que apresenta. Mas a gente precisa conhecer ela, né? Até porque ela é uma demonstração que constantemente é cobrada no exame de suficiência. É comum ela. Agora vamos fazer ela, né? Combinei. Vamos descartar aqui. Basicamente, eu nem trabalhei muito no exercício, tá? Peguei uma demonstração real, para falar a verdade. Então, só fiz a exclusão do cabeçalho aqui. Inclusive, essa nota explicativa ela é verdadeira, tá? É assim que eu escrevo minhas notas explicativas. Para demonstração de resultado iniciado pela receita líquida, que é o que o CPC-PME pede. E com ela a gente vai montar. Ah, e por que eu preciso dessa nota explicativa, professor? Deixa eu pegar aqui. Eu deixei aqui a planilhazinha com aquele modelo que eu passei para vocês, aberto, de modo mais simplificado, para a gente, pelo menos, começar a treinar. Por que eu preciso dessa informação? Lá na aula passada, quando eu falei da geração da riqueza, ou da geração do valor adicionado, a gente fala que a receita começa pela receita bruta, né? Diferente até do que pede a demonstração de resultado, que já começa por receitas. Então, na maioria das empresas, se vocês pegarem só a demonstração divulgada, vai ter que buscar lá na demonstração na nota explicativa de demonstração de resultado, como que a empresa chegou na receita líquida. Então, a gente vai ter 2 linhas da DVA preenchido com informações de nota explicativa. Quais são, professor? Então, receita com vendas. Então, aqui, vendas e serviços. A gente tem aqui na venda de serviços, receita bruta de vendas e serviços, e aqui a receita líquida. Qual que a gente vai usar? R$ 145.000 ou 125.000, que é a receita líquida? A bruta? A bruta, esse 20.000 e esse 35.000, vai lá no final, naquele grupinho, impostos, taxas e contribuições. Então, já vamos preencher os 2 períodos, 125.000 e 150.000. 125.000 e 150.000. Dá para separar em 2? Poderia, mas não vai fazer tanta diferença para o cálculo. O que faz é a separação naqueles 4 grupos, né? Deixa eu ampliar aqui.
venda de mercadorias, produtos e serviços, outras receitas, receitas relativas à construção e provisão. A gente viu que tem venda de mercadoria. Vamos ver se tem algum outro caso. Tem só as receitas, custos de vendas de serviços, depreciação, serviços terceiros, aluguéis, folha de pagamento. Resultado de equivalência patrimonial está zerado. Receita financeira. Receita financeira entra nesse primeiro grupo aqui? Fiquei na dúvida. Não, tem um campo ali, né? Tem, aqui embaixo. Transferência ali que você mostrou. Isso, porque a receita vem de outra empresa. Então, lá no grupo 1, nesse exemplo aqui, a gente só tem ela. Bacana, a gente pode continuar então, né? Agora, insumos adquiridos de terceiros. Custo da mercadoria vendida. Tá aqui, né? 50 e 65 mil. Cinquenta e 65 mil. Que teria aquele problema, né? Se a gente estivesse fazendo 100% de acordo com o que o CPC 26 pede, a gente teria que incluir todo o imposto recuperável novamente aqui. Então, esses valores iriam subir. Mas, na prática, isso se torna impraticável. Então, o primeiro grupo a gente já preencheu. Materiais, energias, serviços. Ah, não, faltou aqui o 25 mil mais o 20 mil e o 30 mil. Então, 50 aqui, na verdade, é 70. E, peraí, cadê a DR? Aqui 65, 95, né? Vendo aqui. Custo dos produtos, materiais, energia, serviços de terceiros. Aí aqui vai ter outros insumos e perda estimada de crédito com liquidação duvidosa. Coloquei mais fácil aqui para a gente lembrar. Ficou faltando o perda e recuperação de ativos. Energia elétrica, materiais adquiridos, outros insumos, serviços de terceiro. A gente tem algum? Tem, né? Serviços de terceiros. Então, a gente pode ir lá e somar. Serviços de terceiros, 25 mil e 30 mil. Outros insumos. Vamos ver mais que a gente teve de gasto lá. Despesa com aluguel. Entra ali? Não. Vai lá no valor distribuído, né? Folha de pagamento. Lá naquele último grupo. Despesa financeira. Também lá naquele último grupo, né?
Então, não tem mais nada. O que entraria nesse outros insumos? Todos aqueles custos de fabricação, outros custos de fabricação, outros materiais, insumos utilizados na fábrica, material de limpeza da fábrica. CLD, o que é mesmo? Ou PCLD, depende de cada um. Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa. Ali a gente não tem, mas tudo que a gente tivesse reconhecido como perda com crédito de liquidação duvidosa, a gente colocaria aqui. E perda e recuperação de ativos. O que é esse cara mesmo? Esse é o dito teste de impairment, né? Lembram dele? Sim, professor. O temido teste de impairment. Todo mundo tem medo dele, é tão facinho. Então, já podemos chegar no valor adicionado bruto. O que vai dar? 125 mil menos 70 menos 25. Uma empresa teve a capacidade de gerar valor bruto 30 mil no primeiro período. Opa, aqui faltou um zero, né? E 25 mil no segundo período. Aí a gente vai para as retenções, depreciação, amortização e exaustão. Indo lá para a demonstração de resultado, a gente tem aqui... Opa, eita. Despesa com depreciação. Primeiro ano, 0. Segundo, 2.500. Ou o contrário, né? Então, 0 e 2.500. Então, hoje sim, a gente pode chegar no valor adicionado líquido produzido pela empresa. 30 mil menos as retenções. 5 mil menos 2.500. Por que a gente chama esses valores de retenções? Por que será que a DVA usa esse nome? Retenção. Por que a gente calcula a depreciação, será? E, teoricamente, ela representa essa retenção. A gente não diminui esse valor do nosso lucro da empresa? Sim, vai na BRE, depreciação, né? Despesa. Vai na demonstração de resultado. Mas por que a gente coloca ela lá? Qual a finalidade de tirar esse valor do lucro? Não sei. É uma coisa que ninguém leva a sério esse cálculo. Todo mundo faz por fazer. Teoricamente, ele é uma retenção para reposição de ativo. A empresa deveria pegar essa parte do fluxo financeiro, ou do fluxo econômico, né, que é falando de lucro, e reservar para conseguir repor o seu ativo no final da vida útil dele. Por isso, a DVA coloca esse nome de retenções. Então, do 25 mil que ela gerou de valor, nesse caso aqui, nesse ano, 2.500 ela ficaria retido na empresa para ela conseguir repor futuramente seus ativos.
Então, até o cálculo que existe na demonstração de resultado tem esse objetivo, né? Mas pergunto para vocês, quem de vocês que trabalha numa empresa que tem esse plano de reposição de ativo? Silêncio geral. E eu, olha, de todas as empresas que eu passei, incluindo as multinacionais, nenhuma fazia isso. Tem um plano para investimento, mas não de reposição de ativo. Tratavam de maneiras distintas. Infelizmente, a retenção, a depreciação sendo tratada como uma mera perda de valor, sem uma utilização lógica, né? Um erro de conceito, infelizmente. Aí a gente vai para os valores de terceiros. Quem que a gente pode ter valor de terceiro? Resultado de equivalência patrimonial. Cadê? Temos resultado de equivalência patrimonial zerado. Então, não tem. Juros recebidos. Opa, aqui a gente tem receitas financeiras, né? Receitas financeiras, 2.500 e 4.000. E tem mais algum valor, será? Poderia entrar o aluguel, se a gente recebesse o aluguel, aqui a gente está pagando, né? Então, só tem esse valor. Então, a gente passa aqui o valor adicionado total a distribuir. 30.000 menos 2.500. E 22.000 menos... Menos não, desculpa, aqui é mais. Mais 4.000. Por que aqui tem que ser mais e não menos? A empresa gerou uma parte do seu valor, agora ela está somando com o valor recebido de terceiro, então a gente soma os dois valores. Então a gente tem esses valores a distribuir para a sociedade. Como? Vamos colocar os nomes mais bonitinhos. Pessoal e encargos. Eu posso fazer bem desmembradinho, igual eu coloquei aqui no slide. Remuneração direta, benefícios e FGTS. Mas como aqui a demonstração do resultado ela está bem simplificada, vamos deixar só como pessoal em encargo. Que valor que a gente tem para colocar? Só aqui, né? Despesa com folha de pagamento. Então, 12.500 e 13.600. Segundo, qual grupo que é? Impostos, taxas e contribuições. Certo? Se a gente fizer uma DVA mais detalhada, a gente vai colocar impostos municipais, estaduais e federais. Lembrando, imposto federal entra quem? O dito do INSS. Aqui a gente vai colocar de maneira mais simples. Aqui eu vou ter que fazer um somatório. Vamos lá. Igual 1.260 mais 2.100
Então, imposto de renda, contribuição social. Está faltando alguém? Aqui embaixo, né? Ó, impostos incidentes sobre as vendas e serviços. Mais 20 mil. Agora, no segundo ano, 621, mais 1.035, mais 35 mil. 36, 656. Qual que é o próximo grupo? A gente já passou aqui pelo... não dá para rabiscar. Passamos pelo pessoal, passamos pelos impostos. Vamos a quem? Remuneração do capital de terceiros. Remuneração de capital de terceiros. Quais valores podem entrar? Despesa com aluguel, despesa com juros e outros valores que podem ser royalties, que mais? Direito autoral, pagamento de franquia. Então, vamos ver. Opa, temos despesa com aluguel e temos despesa com juros. Royalty, franquia, a gente não tem, né? Então, basicamente, primeiro ano, 0 mais 6 mil. Opa. E o segundo ano vai ser quanto? 1.500 mais 4.500. E por último, JSP e dividendos e lucro com prejuízo retido. Na verdade, já está aqui embaixo, né? Então, não precisa dele. Remuneração de acionistas. Aqui a gente não tem pagamento para ninguém, nem de juros sobre capital próprio e nem sobre dividendos. 0 e 0. E o resultado líquido do período, aí basicamente é 10.640 e 5.244. 10.640 e 5.244. Isso. Aí se a gente fizer a soma, opa, tem quanto a mais?
Serviço, deixa eu só conferir serviços terceiros, está certo? 25, 30 mil. É claro que não vai dar certo, né? Eu falo, tem que pegar a receita bruta, pessoal, e vou lá e coloco a líquida. Não vai bater nunca, né? Olha, professor, eu tinha visto, mas é professor, né? Quem sou eu para corrigir? Mas eu achei que você estava fazendo certo. Não, eu comentei, eu ainda frisei com vocês e fui lá e fiz a cagada. Olha que. E eu ainda falei, acho que é bruta mesmo. Daí você colocou Não, ali que eu mas falei, eu frisei na aula passada, frisei hoje, fui lá e fiz a cagada. Ó. acontece. É a idade, gente. A gente vai chegando no fim de semestre, vai ficando velho, semana corrida, a gente fica meio maluco. Mas aí, esse é o segredo da DVA. Vocês podem ver que foi a primeira coisa que eu fui olhar para achar a diferença, né? O valor a distribuir tem que ser igualzinho o valor distribuído. Assim a gente demonstra quanto que a entidade gerou de riqueza e quanto que ela distribuiu. Aqui foi a maneira perfeita que pede o CPC? Não, não foi. Por quê, professor? Teve duas linhas aqui que eu usei, vamos falar assim, a técnica que o pessoal costuma utilizar na prática. Esse valor deve ser somado dos impostos recuperáveis. Na prática, dependendo do volume de informação que a empresa tem, e pensando que é uma demonstração obrigatória para a sociedade anônima, não dá quase para fazer isso, né? Imagine, não sei, pensa em qualquer sociedade anônima. Uma Petrobras da vida. Nossa, imagine quantas movimentações de custo de produção. Eu entrei esses dias na demonstração lá deles de 2020. Não, do primeiro trimestre desse ano. E tinha a demonstração lá da sustentabilidade, lá, os resultados, né? 307 páginas Então, de sustentabilidade, demonstrações financeiras, enfim. E tem uma parte lá que mostra demonstrativo financeiro, fluxo de caixa, as coisas assim, né? E é muita coisa. Imagina, 306. não, pensa na quantidade de nota de entrada que essas empresas não têm. Pois é. É impossível fazer um negócio desse. Aí o que o pessoal faz? Isso que eu acabei de fazer. Usa o valor líquido mesmo. Só que daí para conseguir bater, a diferença vai estar aqui. O conjunto que vai fazer o contrapeso é esse cara. Por quê? Aqui deve ser informado os impostos pagos. Mas como a gente não deduziu os créditos, não voltou os créditos lá para cima, não informando o imposto pago, mas sim o que a gente considerou na demonstração de resultado, a gente consegue, digamos, equilibrar essa diferença de maneira, vamos falar assim, malandra. Uma malandragem, né? Mas aí se torna algo viável de ser feito, né? Com a demonstração de resultado, a gente consegue fazer, então, a DVA. Ela é uma demonstração difícil?
difícil, né? Não, tranquilo. Então, poderia ter mais contas aqui? Poderia. A única coisa é que a gente vai enquadrando elas nos campos que existem dentro da DVA. A gente consegue rearranjar a DRE, a demonstração de resultado, para uma DVA. Então, por isso eu falo, a demonstração mais encardida que tem é a DFC. Ela é a mais chata. Ela é a que mais dá trabalho. Mas não significa que seja que menos pessoas tenham conhecimento, porque a DVA também tem muita gente que não sabe fazer ela. Na verdade, muito contador, se vocês saírem perguntando, nem vai lembrar dela, por causa da exclusividade, né, do pequeno grupo que utiliza ela perante ao tamanho ao volume de empresas que a gente tem no Brasil. Então, claro, aqui foi só para exemplificar para vocês. O ideal seria a gente ter mais exercícios, mas aí seria na disciplina de laboratório. E acho que encerramos aqui. Vou salvar essa planilhazinha lá no AVA de vocês, para vocês terem guardado. O exercício já está lá no AVA. Nem é um exercício, né? Nem montei um enunciado mesmo. Para vocês terem como modelo lá, o que vocês precisarem. E o material aqui, esse material está 100% pautado no CPC, tá? E se vocês quiserem guardar, podem guardar bonitinho, que ele está bem organizadinho. Isso foi do ano passado que eu montei para a disciplina de intermediária, que fui eu que trabalhei, intermediária 2, né? Que é o que vocês estavam vendo com o Marcelo. Isso? Foi intermediária 2, né? Que vocês estavam com ele. Isso. Então, esse seria o material que eu utilizo em intermediária 2. Então, guarde, podem ter segurança que está de acordo com o CPC. Beleza, gente? Dúvida sobre prova? Prova. Trabalho, né? Porque vai ser um trabalho. O Valtinho já está até vendo o Jornal Nacional. Dá para escutar aí, professor? Opa! O que ele está passando sobre o Lázaro, eu acho. Passando o quê? Sobre o Lázaro. Sobre o Lázaro? Só sabem falar do Lázaro agora. Olha, não que eu tenha ficado com pena dele, mas eu achei que forçaram um pouquinho a barra em como trataram depois que mataram o cara, né? Parecia que estavam carregando um troféu de caça. Estavam tirando, arrastando o cara lá da câmera. Achei meio pesado. Não precisava de tudo aquilo. Ô, professor, mudando de assunto aí, ó, eu coloquei lá o capital social, ficou pior do que estava. Ficou pior do que estava? Então vamos voltar lá e vamos ver. Quer que eu compartilhe? Que não precisa. Eu estou compartilhando aqui, eu vou entrar lá. Tá, deixa eu ver aqui como. Agora fiquei preocupado, senhor. Vai que dá ruim na prova por causa disso. Ah, sim. Vamos ver se fechou bonitinho. Balança, como é que tá?
Professor, então beleza. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite. Até uma próxima aí. Tem semestre que vem, acho que eu continuo com vocês. Beleza, então. Até mais. Eu vou trabalhar custos de volta com vocês. Ah, tranquilo. Nacional. Aqui pode mudar para atividades de financiamento. Fechou. Porque ele está duplicando. Hã? Tem que mudar essa função aí que ele está duplicando lá em cima. Agora bateu, né? Bateu? Era só que ele... foi só ali. Era só o capital social aqui que estava por lançamento. E ele é uma atividade de financiamento, né? O por lançamento, quando a gente colocar, ele vai pedir para a gente distinguir o que é cada lançamento da conta. Então, ele entraria aqui. Pode ver que tem um lançamento aqui que seria o único lançamento dessa conta. A gente teria que vir e classificar. Uhum. Mas não. Para capital social, a gente pode vir aqui e colocar direto por financiamento. Aí esse não participa. E aqui avançar, já está batendo. Né? Aí fechou. 130. Então foi só ali, eu achei que era meu lançamento que eu tinha feito errado. 130 menos 8 mais 6, 128. Começou com 0, terminou com 128. Fechou. E às vezes é um detalhezinho de nada, caga tudo. Né? Isso aí eu apaguei, excluí, fui lá, fiz de volta, daí voltei, bati. Eu tava até agora tentando fazer isso aí. Não viu nada da DVA que eu falei? Fiquei preocupado por causa da prova, né, professor? Não, você vê, uma coisinha simples. Resolvido. Valeu, professor, obrigadão. Hein? Mais alguma coisa, gente? Tranquilo, professor. Se quiser falar sobre a DVA de volta, eu posso entender. Então, já adiantando vocês, nos encontraremos semestre que vem, dando continuidade em custos. Trabalhando contabilidade de custos 2. Eu não gosto muito desse nome, contabilidade de custos 2. É a continuação. Eu gostaria de chamar, se eu fosse dono da ementa, vamos falar assim, eu chamaria de análise e gestão de custos. Porque daí a gente vai agora para uma parte muito mais... Hã? Que massa! Agora vai ser legal, hein? Porque agora a gente vai muito mais para uma parte de gerenciamento mesmo, né? A gente vai pegar aquela informação que a gente calculava e vai transformar aquilo em informação útil para decisão, que é o mais gostoso, né? Então, é ver aqueles números que a gente vinha calculando sendo utilizado para tomar decisão. Inclusive com métodos, sistemas, pensamentos que fogem um pouquinho da vida da contabilidade tradicional, né? Da contabilidade financeira. Então, a gente passa por um outro patamar do custos. Então, espero que vocês gostem, né? Eu acho uma das disciplinas mais legais que tem. Mais legais. Porque tudo que a gente tem poder de gerir é o mais interessante, né? Principalmente numa empresa. Sim, com certeza. E até o método, o que eu gosto de finalizar com vocês é com um método bem atual e bem
é utilizado por grandes empresas de tecnologia, que é o tal do Target Cost. Vocês já ouviram falar? Não, eu não. Essa é uma metodologia de gestão de custos que foi a principal, vamos falar assim, implantadora, quem colocou ela de maneira bem forte para funcionar foi a Apple. Foi com essa metodologia que a Apple se reergueu. Então, tem assuntos bem legais para a gente ver, bem interessantes. É uma das disciplinas que eu mais gosto. Se bem que eu sou suspeito para falar, né? Vocês devem me achar, não, esse cara não é muito bom das ideias, ele fala que gosta de tudo na contabilidade, então não é muito padrão, não. Mas essa realmente, eu gosto porque traz uma visão de empresarial para a gente, né? Coisa que às vezes o contador não tem. Coisa que a gente às vezes peca dentro do próprio escritório. Ah, vou formar o custo do meu serviço prestado e vou planejar isso para o futuro e não sei como fazer. Sim. Então, acho que tomara que vocês gostem, né? Espero que vocês gostem. Ah, vamos gostar sim. Eu gostei de custos, então eu acho que eu vou gostar. Essa parte, quem gostou de custos 1 vai achar essa muito mais divertida. Porque tem os cálculos, tudo, mas agora a gente entra no mundo mais estratégico, mais pensativo mesmo. Então, é usar o cálculo para decisão. Hã? Diga hoje. Eu achei meio complicadinho, mas assim, depois que você pega o esquema ali, pega a metodologia, ele vai embora. Vai embora. Vai tranquilo. Também, tudo é questão de prática, né? Isso Sim. É uma situação que em contabilidade a gente não aprende nada se não ficar treinando, né? Se eu bato muito Exatamente. em contabilidade Agora básica. eu estou vendo a parte de custos na empresa, parte de estoque, essas coisas assim, e então eu estou gostando bastante, que agora eu estou vendo na prática, né? Falei, nossa, que legal esse negócio. É bom, bacana isso. Tipo, consegue Tem uma ver outra que visão. aquilo que falava em sala tem fundamento, né? Acaba refletindo, não exatamente igual, né? Porque às vezes para poder operacionalizar essas teorias, às vezes a gente tem que fazer um jeitinho, né? Igual a gente fez na DVA aqui. Tem que dar um jeitinho aqui, outro ali, mas a essência ela se encontra com a prática. Daí a gente acaba gostando mais de ver, né? De trabalhar isso. Então, eu acho legal quando a gente tem essa experiência de ver aquilo na teoria, depois ir lá para a prática e ver, puxa, esse ponto casam com a teoria. Ah, isso daqui, olha, lá na teoria era desse jeito, mas na prática não dá muito certo porque tem esse tipo de restrição. Às vezes uma informação que a gente não consegue. Sim. Eu acho essa experiência bem bacana, bem legal. Eu buscava muito isso quando eu era aluno. Eu não tinha coragem para tomar banho. Então tá, gente, eu também ainda vou fazer minha janta e depois eu tomar banho. Então, Ixi, Maria. Vida de professor contador é assim, né, gente? Correr para tudo que é lado. Semana que vem, se vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato, mandem WhatsApp, mandem e-mail, vocês têm facilidade de acesso, né? E no que for possível eu vou ajudando. E se tudo der certo, vocês vão resolver sem muito problema. E a gente se encontra então no próximo semestre. Beleza? Beleza, professor. Beleza, professor. Até a próxima terça, então. Boa prova para vocês. Tá, valeu, obrigado. Bom descanso. Obrigada. Obrigada pela aula. Bom descanso. E bom dia de frio amanhã. Ai, Jesus, nem fale. Não quero, não. Mas vai estar. É
Essa semana, na verdade, né? Semana inteira preso no frio. Mas fazer o quê, né? Eu vou congelar um pouquinho o nariz para sair de casa. Não, congelar nada. Agora tá de máscara. Agora a gente tá gostando de usar máscara. Agora a máscara tem suas vantagens, né? Tem mais isso. Sim. Hoje eu Agora o tava povo falando com a minha gosta. amiga de comprar uma máscara de lã para deixar bem quente. Agora que a gente vai encontrar mais o pessoal saindo com duas máscaras. Até Aham. é por proteção. É. Proteção do frio, não do Covid. Bem isso. Mas então Mas tá. então tá bom. Professor, Bom obrigada. descanso. Boa noite, bom descanso. Obrigado. E até